nos conhecemos há muito tempo. 2012, Olimpíada de Londres, quando a gente foi apresentado. Aliás, ele deve estar aí assistindo a gente, nosso querido Alexandre Cardoso. Ele e o Pé Frio, né? Ele é o Pé Frio, exatamente. É o Pé Frio. Ele que nos apresentou lá em Londres. Isso, foi. Exatamente. O Pé Frio porque a gente foi assistir uma final do vôlei masculino, o Brasil ganha de 2-0 e tomou uma virada da Rússia. E aí a gente nomeou ele o Pé Frio daquela final. Essa eu não me lembrava. Como ele não foi na final do feminino e eu vi o Brasil ganhar, o Pé Frio ficou pra ele. Muito bom, muito bom. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Duda Magalhães, estou aqui com a Fernanda Kozak, nossa diretora de marketing, para a terceira edição do nosso Dream Talks. É uma iniciativa que a gente começou ano passado. Já passaram por aqui Roberta Medina, já passou por aqui nosso querido Pedrinho Salomão da Rádio Ibiza. E hoje, Fernanda, estamos aqui para receber um grande amigo, uma grande figura, um dos líderes do nosso mercado publicitário, um cara que eu admiro profundamente pela trajetória empreendedora, um cara jovem, arrojado e que já chegou atuando nesse mercado de uma forma muito diferente. Um grande parceiro, nosso querido Alexandre Guerreiro, bem-vindo. Alexandre Guerreiro, para quem não sabe, é o CEO da Eletromídia. A Eletromídia, que é o principal player de mídia exterior, de mídia out of home, que teve agora recentemente a maior transação da história do mercado publicitário quando foi adquirida pela Globo. Então, tenho certeza absoluta que esse papo vai ser riquíssimo e eu espero que vocês gostem. A gente vai falar aqui sobre o mercado publicitário, a gente vai falar aqui, obviamente, sobre rua, né, que é onde a mídia exterior acontece. A gente vai falar sobre experiências ao vivo, como a mídia exterior amplifica isso. Então, se você está aqui com a gente nesses primeiros minutos, fica até o final que vocês vão gostar. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Fernanda, Duda, obrigado pelo convite. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, né? Nos conhecemos há muito tempo. 2012, Olimpíada de Londres, quando a gente foi apresentado. Aliás, ele deve estar aí assistindo a gente, nosso querido Alexandre Cardoso. Ele e o Pé Frio, né? Ele é o Pé Frio, exatamente. É o Pé Frio. Ele que nos apresentou lá em Londres. Isso, foi. Exatamente. O Pé Frio porque a gente foi assistir uma final do vôlei masculino, o Brasil ganha de 2-0 e tomou uma virada da Rússia. E aí a gente nomeou ele o Pé Frio daquela final. Essa eu não me lembrava. Como ele não foi na final do feminino e eu vi o Brasil ganhar, o Pé Frio ficou pra ele. Muito bom, muito bom. Mas é isso, é um prazer estar aqui, falar sobre cidade, falar sobre o nosso negócio. É sempre motivo de muito orgulho pra gente. Quando é que você começou? Começa pela tua história. Como é que você chegou nesse negócio? Cara, a minha história pessoal com o Out of Home, que nem levava esse nome sofisticado, né? A mídia exterior, mídia alternativa, ele foi se sofisticando ao longo do tempo. Começou muito cedo, eu tinha 21 anos. E eu montei uma operação em São Paulo, à época da Tenda Construtora, que era uma empresa de Belo Horizonte, e eles queriam montar uma operação de mídia exterior em São Paulo. Eu trouxe essa operação para São Paulo, uma operação que cresceu, deu certo. Em 5 anos depois, mais ou menos, eu tinha 26 anos, a gente vendeu essa operação para um private equity americano. Aí a operação ganhou peso, ganhou tração porque teve investimento para poder crescer. Começou um processo de consolidação. Isso foi até os 30 anos, que foi quando eu resolvi empreender. Falei, bom, já entendi um pouco como funciona esse negócio. Agora vou pro front. Vou pro front empreender. Nasceu a oportunidade de entrar junto com o sócio da Eletromídia, o Paulo Ricardo. Comecei minha jornada há 20 anos atrás e estou lá até hoje. Então, uma história longa, de quase 30 anos de out of home, um mercado que mudou muito, muito, muito e que vai mudar ainda mais. Acho que essa é a beleza. Eu brinco com a turma lá que os próximos 5 anos, na nossa visão, vão ser mais transformacionais que foram os últimos 10. A gente pode falar um pouco disso hoje aqui. Muito bom, muito bom. Bom, então a gente começando aqui nossa listinha de perguntas que a gente se preparou aqui, a gente fala desse momento que a gente vive, das experiências ao vivo, né, que principalmente depois da pandemia voltaram com força absoluta, mas agora com outro papel, né? Elas não param na experiência em si, elas reverberam, e aí nesse sentido a mídia out of home entra como esse braço de amplificação da emoção e da cultura desse ao vivo. Como é que você enxerga essa combinação
da experiência do entretenimento ao vivo, do entretenimento cultural, lato sensu, né? Com a mídia out of home. Você tocou num bom ponto, Duda. A pandemia ressignificou uma série de comportamentos urbanos, emocionais. E o out of home, de certa forma, participou dessa transformação. Não só no aspecto de que a vida dos shows, dos eventos também trouxe um novo significado, mas você participar ativamente dessa jornada, ela ficou mais conectada. Algo que era meio intuitivo ficou muito mais fácil de mensurar, de aterrissar, e as marcas que participam disso participam com mais verdade. Então, olhando para o nosso negócio, basta dizer que a Eletromidia fez o IPO dela, a gente abriu capital no meio da pandemia, quando todo mundo estava dentro de casa. As nossas telas basicamente tinham 2 clientes, fique em casa e use máscara. Era isso que a gente passava. Mas a nossa tese era muito clara, a nossa visão de longo prazo era muito clara. A gente sabia que a pandemia ia passar, não sabia ao certo quanto tempo ia durar. E também, acho que tem um componente aqui, a gente sabia que a pandemia ia passar, mas a gente não sabia que ia voltar tão forte o comportamento urbano. Isso foi muito legal para o nosso negócio. E acho que para a indústria de entretenimento como um todo. Né? Tinha uma demanda reprimida, né, Ali? Tinha uma demanda reprimida, Fê, e eu acho que, de fato, existe um comportamento que eu não vou deixar para ver o meu show daqui 5 anos, eu vou ver agora. Viver o presente. Eu vou viver o presente, né? Eu não vou guardar dinheiro debaixo do colchão se eu posso comprar um carro novo. Teve fila para comprar Porsche, olhando para o público AAA. Então, acho que ressignificou uma série de escolhas entre o que eu quero para o longo prazo e o que eu quero para o curto prazo. E o nosso papel enquanto indústria, a gente tem um propósito muito interessante na Eletromidia, e acho que se você conversar com qualquer colaborador nosso, perguntar qual que é o seu propósito na empresa. O nosso propósito é de transformação das cidades. E esse guarda-chuva, transformação das cidades, ele é muito amplo. Ele tem uma série de coisas dentro dele. Né? Participar ativamente dessas pequenas e grandes transformações que acontecem nas cidades, para a gente é uma oportunidade incrível. Por que pequenas e grandes? Porque desde quando você tem uma grande exposição de um artista renomado ou não, é uma transformação. Claro. Envolve um novo comportamento urbano. Ou quando você tem um grande evento, como o The Town, que vai acontecer agora no segundo semestre. É uma transformação em escala, dentro do universo daquela cidade. E a gente tem conseguido participar nesses 2 extremos de uma forma muito interessante. E isso, sem sombra de dúvida, é uma grande alavanca para o nosso negócio. Seja conectado ao nosso propósito de promover arte, cultura, entretenimento, ou gerar receita e gerar resultado. Porque a gente vem de vender publicidade. Esse é o nosso negócio. É aí que a gente captura valor para poder investir e crescer o nosso negócio. Então, acho que nesse novo momento do out of home, onde você tem uma indústria consolidada, ainda em processo de consolidação, a gente acha que ainda tem um bom espaço. Você acha que ainda tem bastante espaço aí para consolidar? A Eletromidia fez isso ao longo do tempo, aos últimos 11 anos em especial. Basicamente foram 3 avenidas. Né? M&A, que é quando você compra concorrentes, concessões públicas e privadas, e o crescimento orgânico, que é quando você instala telas em edifícios residenciais, por exemplo. A gente acha que tem um espaço ainda para multiplicar o nosso negócio como um todo, a indústria. Por vários fatores. Nas 3 avenidas ou alguma delas específica? Nas 3 avenidas, eu acho que a agenda de M&A ela é uma agenda que tem um pouco mais de desafio. Né? Na nossa visão, ainda tem espaço para um ou outro M&A, mas menor. Mas a agenda de concessões públicas e privadas ela é bem extensa ao longo dos próximos 5 anos. E ali, essa estratégia, né, de se consolidar, ela não é apenas sob a ótica do empreendedor como uma oportunidade de negócio. Ela é uma necessidade das marcas. As marcas precisam, para um país continental como o nosso, precisam ter, através de um player que consolida, precisam ter esse atendimento mais centralizado, porque é muito difícil você montar um plano, né, de presença nacional tendo que atuar com 800 players distintos, né? Como é que você vê essa... Não é isso? Não Esse é muito... um excelente ponto. E quando você olha para os principais meios, você olha para a TV aberta, você olha para o digital, o out of home não é diferente. Né? Você tem... A consolidação permitiu não só você facilitar o processo de compra e planejamento,
mais investimento. Mais investimento, né? Mais investimento em pesquisa, em dado, em tecnologia. Perfeito. Hoje, basta dizer que a gente planeja a Hora Fome da mesma forma como você planeja a digital. Tem uma plataforma de ads, onde você olha comportamento de social para publicar a tua campanha. Você tem métrica, você tem dado. Isso só foi possível por quê? Porque você tem um player que cresceu, investiu e reinveste no negócio. Perfeito. E a marca do outro lado, ela está pronta. Ela quer investir mais e melhor. Se desse lado tem uma oferta estruturada, com uma política comercial definida, com uma entrega fracionada ou consolidada, do outro lado você tende a avançar cada vez mais nesse processo de planejamento. Então, sem sombra de dúvida, essa consolidação, que a primeira fase dela já aconteceu, e o que vem pela frente, vai proporcionar, na nossa visão, um ambiente mais favorável para a indústria continuar crescendo. Perfeito. É uma roda, né? É uma roda que você prepara e estrutura melhor a oferta, vem mais investimento você consegue ter novos resultados e novos investimentos, né? Guerreiro, e falando de marcas, como é que você vê o papel das marcas na construção dessa narrativa nos espaços públicos? Aí, Fê, eu acho que é um ponto interessante porque quando você tem essa presença na jornada de forma genuína, e o que eu quero dizer como genuína? Conectando o nosso propósito de transformação das cidades, a gente acredita que o nosso papel é ganhar concessões, é instalar telas, mas é devolver. E a gente devolve através de serviço. Esse serviço ele pode vir de várias formas, né? Ele pode ser um abrigo de ônibus que cobre as pessoas da chuva, que ilumina a noite para ter segurança, ou que você pode carregar um celular. Pode vir através de um relógio de hora e temperatura, pode vir através de um conteúdo, quando você está esperando um voo na sala de embarque de um aeroporto, ou dentro do vagão de um metrô quando você viaja. Naturalmente, as marcas participam de uma jornada que é genuína. Então, acho que a nossa indústria ela vem percebendo ao longo do tempo que antes você tinha um modelo que você instalava uma tela e extraía valor da cidade, mas não devolvia. Isso. Eventualmente devolvia através de uma taxa pequena. Não. Como é que você devolve para a população? Como é que você... Em Recife, por exemplo, olha que interessante. Recife fez uma licitação para relógios. Além da outorga, do pagamento, do investimento, a contrapartida foi a adoção de 7 mil metros quadrados de área verde. Ou seja, a gente tem uma equipe de jardinagem no Recife, e eu posso listar dezenas de exemplos. Isso é forma de devolver. E as marcas, muitas vezes de forma consciente ou até mesmo inconsciente, estão participando disso. Perfeito. Porque é uma jornada estruturada. Claro que você vai olhar para o impacto, para o retorno, quanto eu vou vender mais. Não vamos deixar de lado os objetivos de negócio. Mas você poder ter a oportunidade, aí a nossa indústria, ela se beneficia disso, ou pelo menos as empresas que já entenderam, de forma genuína. Você não precisa fazer esforço. Está aí, está dado. Perfeito. Então, acho que essa troca ela é cada vez mais forte e cada vez mais percebida pelas marcas. Eu me lembrei aqui agora de um outro amigo que eu sei que é uma figura que você gosta muito também, um dos pioneiros do mercado de mídia exterior, nosso querido Emílio Medina. Querido Emílio, um abraço para ele. Vai ter que assistir agora. Vai ter que assistir o Emílio. Foi citado, vai ter que assistir. A gente falou do Alexandre, agora do sócio dele, do o Alexandre Pé Frio, é o sócio do Emílio. Exatamente. Então, mas eu lembrei do Emílio, porque o Emílio, quando o presidente da Clear Channel, Ad Shell, logo que eu conheci em 2000 e pouquinho... 25 anos atrás, mais ou menos. 25 anos atrás... Eu lembro de uma frase dele quando ele falava que a mídia exterior, no caso do que a Clear Channel fazia na época, que eram os pontos de ônibus, a Ad Shell fazia, né? Dos abrigos, ele falava, é a mídia exterior com editorial. Ela tem um serviço, né? Que é isso que você está falando, né? São os diversos serviços para a própria sociedade, né? Quando você passa e vê as telas informando sobre... tempo, sobre o que vai acontecer, né? O serviço sobre trânsito. Você tá, não é só uma invasão, não é de forma alguma uma invasão para você botar uma marca sem contexto. Né? Você contextualiza cada vez mais e eu acho que a tecnologia está ajudando muito isso. Né? E é interessante. A minha visão, e ela pode carregar viés, mas eu acho que o Out of Home dentro de uma cidade é a mesma coisa que uma exposição de arte numa cidade. Se ela é bem organizada, ela devolvendo o serviço, é um ciclo virtuoso que a população percebe. Exatamente. Se ela não tem uma organização, você tem um cenário caótico.
Perfeito. Então você tem extremos. E aí, trazendo um exemplo interessante para isso, acho que o ponto de partida para que o nosso negócio se desenvolvesse no país foi a Lei Cidade Limpa em São Paulo. A gente quebrou enquanto companhia. Olha. 95% da nossa receita estava naquele caos urbano. Mas a gente, enquanto indústria, teve que se ressignificar. Hoje você tem uma publicidade Out of Home em São Paulo sobre vários aspectos, porque o Out of Home não está só na rua. Né? Você tem a oferta de imobiliário urbano que devolve, você tem os edifícios, a tela dentro do elevador, os você shoppings, tem o terminal urbano que Aham. virou, o shopping virou um negócio, o aeroporto virou um negócio. Você tem o quê? Geração de emprego, o mercado cresceu, multiplicou por 4. Então, o que para muitos parecia o início do fim, foi o início de uma nova fase, muito mais Escassez. estruturada. Gerou escassez, provocou inovação. Organizado. Organização. Organizado. Perfeito. Então, a gente olha, precisou ter esse freio de arrumação lá atrás para que as empresas pudessem liderar um novo processo de transformação. Né? Então, hoje você tem uma grande galeria a céu aberto. E olha que dado interessante. A Lei Cidade Limpa, e eu não sou favorável à lei Cidade Limpas pelo país. Não é sobre isso. Mas nós somos a favor da organização. Perfeito. Né? Não do cenário caótico. Ela tem 93% de aprovação da população. É mesmo. É a lei com maior aprovação da população ou uma das da história de São Paulo. Por quê? Porque é percebido o valor. Porque tem serviço, está organizado. Então, de fato, o nosso negócio, ao mesmo tempo que ele tem uma oportunidade, ele tem um papel muito importante em orquestrar essa cena urbana. Mas pega o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Como é que a gente pode contribuir dentro desse cenário urbano sem trazer um cenário caótico, sem trazer uma poluição visual? Acho que esse é sempre o nosso olhar. Então, pegando esse seu gancho, como é que você enxerga que o conteúdo do entretenimento ao vivo e a mídia urbana, a mídia exterior, se complementam e agregam valor um ao outro, né? É interessante isso, Fernanda, porque essa transformação das cidades, você tem um grande evento, né? Vamos imaginar, vamos pegar o The Town, porque acho que é o próximo que está aí na trilha em São Paulo. O evento, por si só, ele é um final de semana, 2 finais de semana, 3 finais de semana. Mas a transformação da cidade, ela precede o início do evento. E aí as marcas perceberam que eu não posso estar só no dia do evento. Como é que eu visto a cidade? Como é que eu mudo a cara dessa cidade, entendendo que existe um comportamento urbano diferente, algo que está acontecendo na cidade? Então essa conversa, ela tem começado muito antes. Ela vai ganhando corpo, ela vai esquentando. Eu acho que o Out of Home ele tem um papel de esquentar o evento. Esquentar. Ele esquenta a narrativa, ele esquenta o evento. E prolongar também, né? Transformar em cauda longa aquilo ali que poderia ser algo pontual. Estanque no Exatamente. dia. Porque fazer Out of Home, para quem está indo para o evento, é a coisa mais simples do dia. Agora, como é que eu pego 15, 20, 30 dias antes desse evento acontecer? E começa a falar daquele conteúdo com histórias, isso envolve... explode e vai para o social, e vai para cobertura na TV, que também tem um papel importante para contar o que está acontecendo, o antes, o durante, o depois, o ao vivo. Né? Porque tem muito... O evento ele é finito, né? As pessoas que vão ali, mas quem está fora de São Paulo, esse país continental... Então, acho que o Out of Home ele conseguiu se inserir bem nessa jornada do conteúdo ao vivo, no antes, no durante e no depois, de forma genuína. A gente consegue hoje, e nós somos media partner dos principais eventos do país, contar essa história de ponta a ponta, inclusive delivery dentro do evento. A comunicação ela não é estanque até você entrar no evento. A gente teve isso agora, né? Na maratona. Na maratona. Sim, a gente leva. A gente fez um circuito específico que a gente criou junto com vocês dentro da arena da maratona. É isso, é delivery dentro, porque ela não acaba, a conversa não acaba ali, ela continua, e ela continua depois do evento. Né? Acho que essa é a beleza. Então tem um fit na nossa avaliação direto de contar essa história. A gente brinca, a gente está mudando um termo na eletromídia, sempre se falou muito sobre o storytelling. Né? A gente traz o Out of Home para um evento ao vivo, isso vira um grande story living. É isso aí. É sobre isso. Então, participar desse story living, ele é muito poderoso. E como é que está sendo esse pós-entrada Globo? Como é que está sendo o processo? Vocês ainda comercializam de forma distinta, independentes, ou já começam a ter casos construídos de forma conjunta? Como é que é o processo, né, de comercialização para as marcas? Bom ponto.
A Globo hoje é controladora 100% da companhia, né? A Eletromídia é uma companhia hoje de capital fechado, deslistada na B3. Acho que é esse o termo que usa. Mas o que é interessante? Operações separadas, capturando uma série de sinergias no que se refere a dado, tecnologia, boas práticas. E a gente traz para a mesa algo muito interessante, que é o quê? A Eletromídia vai vender Big Brother. A Eletromídia vai vender Copa do Mundo. A Eletromídia vai vender roteiro sertanejo. A gente já vendia uma série de propriedades que a Globo também comercializa, como o Detal, como o Rock in Rio, os principais eventos. Nós somos media partner do GP Brasil de Fórmula 1. Né? Então, acho que aqui tem tinha ali uma organização natural enquanto players independentes. Agora, como players debaixo do mesmo guarda-chuva societário, acontece com mais facilidade, né, essas sinergias. Você tira a fricção da mesa. Por quê? Sim. Você começa a pensar o conteúdo e a narrativa integrada, que é a jornada. O Hora of Home, na nossa visão, ele completa muito bem essa jornada da TV linear, do streaming, do digital, da rádio. Ele está ali durante essa jornada. Como é que a gente usa parte relevante dessa jornada para poder continuar contando histórias, para poder ter um conteúdo distribuído na ponta, alinhado com aquele momento do dia, porque de manhã você tem um momento, na hora do almoço você tem outro momento, Exatamente. à tarde você tem outro momento, um dia antes do evento é um momento, 2 dias depois do evento é outro momento. Então, e o Hora of Home faz parte de toda essa jornada, né? Faz. Seja no pré, durante, ele está ali impulsionando a audiência e conectando as marcas com aquele determinado conteúdo. Né? Com muito dado, muita tecnologia e serviço. Isso eu ia te perguntar. Como é que você usa a tecnologia para transformar essa experiência numa experiência mais inteligente, né, com mais relevância para o consumidor e para as marcas? Fê, eu vou te dar um exemplo que é muito emblemático para a gente, que talvez sem sombra de dúvida, o projeto mais bacana que eu já vi na indústria. E ele nasceu através de um dado que mapeou que 85% das mulheres que sofrem algum tipo de assédio quando estão sozinhas num ponto de ônibus. Então você tinha o dado. Aí você veio com a tecnologia. Como é que a gente pode, através da tecnologia, desenvolver alguma ferramenta que ajude essa mulher ou essa pessoa que está sozinha no ponto de ônibus, desacompanhada, a não sofrer um assédio. E aí a criatividade, que acho que são os 3 elementos, né? Tecnologia, dado e criatividade juntos. E aí nasce o Abrigo Amigo. O Abrigo Amigo, para quem não sabe, de forma rápida, é uma tecnologia com uma tela. Qualquer mulher ou pessoa desacompanhada num ponto de ônibus, ela toca num botão na tela e entra em tempo real, das 8 da noite às 5 da manhã, uma atendente para fazer companhia para essa pessoa. O próximo passo da evolução desse projeto foi o quê? By the way, se eu estou fazendo companhia, eu também posso chamar a polícia. Então a gente tem hoje em São Paulo funcionando, ligado na CICC do Estado, do Governo do Estado, você chama a polícia, você chama o SAMU, se as pessoas estão passando mal. Ou seja, virou uma grande ferramenta de relação com a cidade. Isso é incrível. Maravilhoso. Isso é devolver. Maravilhoso. E um dado interessante, acho que talvez pouca gente sabe. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, muito atento a esse papel da transformação das cidades e esse conceito Smart Cities, que no final é um conceito Smart Cities. Essa licitação do Rio de Janeiro, que nós vencemos em novembro do ano passado e que começa a valer a partir de janeiro de 27, prevê a obrigatoriedade de 800 abrigos com atendimento à mulher. Que incrível. Ou seja, ele pegou o Abrigo Amigo como referência e botou como condição. Um negócio que foi construído entendendo uma dor a partir de um dado, usando tecnologia e criatividade, que ganhou Cannes, Leão de Ouro em Cannes, e a gente fez acontecer, virou uma verdade sobre a ótica pública. Pô, isso é legal para a cidade. Isso devolve. Fenomenal. E para a gente é mais legal ainda. Claro. São quantos abrigos, amigos? No Rio vão ser no mínimo 800. Demais. Nós tivemos a felicidade de vencer a licitação, então somos nós que vamos fazer. Ou seja, vai ser, eu não tenho dúvida disso, vai ser um novo KPI de segurança pública. Com certeza. Como é que você enxerga o papel com a Globo? Será que isso não é relevante, não pode ser uma boa pauta para o jornalismo? No mesmo tempo que ele fala do trânsito,
que ele fala de como que tá o clima. Fala, ontem tivemos 50 atendimentos nos abrigos amigos na cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que esse projeto vai para as principais cidades do país. Muito legal. Porque carrega a verdade. É verdade. Né? Para uma empresa como a nossa, ou para uma empresa de Hora of Home, é fundamental você construir narrativas e projetos que ao longo do tempo carreguem esse tipo de verdade. Muito Então bom. esse para mim, Fê, é o exemplo mais legal, mais interessante que nós já fizemos. Foram mais de 11 mil atendimentos até hoje, desde o início do projeto. A gente tem vídeos assim incríveis de criança sendo salva no ponto de ônibus, pessoas infartando. A gente chama o SAMU salva a pessoa. Isso é fenomenal. De arrepiar. É de arrepiar mesmo. Ele transcendeu, né? Virou outro negócio. Então, parabéns e outros virão. Acho que essa é a beleza. Como você tem uma cidade organizada, onde você tem empresas sérias que investem, entendem que tem que devolver, muitas e muitas outras ideias virão a partir de dados, a partir de insights criativos. Alexandre, qual é a proporção, se você pudesse, claro que não precisa ser cravado exato, mas uma ordem de grandeza, do negócio da eletromídia, né, qual é a proporção direta e indireta, quando você soma aquilo que os eventos, que o entretenimento ao vivo, não só evento, teatro, enfim, museus, exposições, quando você soma tudo isso, quanto isso representa do negócio da eletromídia hoje? A gente não tem esse breakdown claro para te falar agora, mas o que eu posso dizer? Nós somos uma plataforma que conta boas histórias conectadas à transformação das cidades do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Por quê? A gente tem uma leitura muito óbvia de falar os eventos que transformam. Rock in Rio, The Town, Lola, Grande Prêmio de Fórmula 1. Carnaval, isso. A Feira do Agro, o Carnaval, o Réveillon. Você tem eventos o ano todo, você tem Copa do Mundo, você tem Olimpíada, você tem os eventos regionais, a gente tem um país continental. Então você tem o Planeta Atlântida acontecendo no sul, você tem o Festival de Verão acontecendo em Salvador, e você tem o Festival de Gramado, é um país continental. Todos os dias acontecem alguns eventos, ou um congresso. Está acontecendo em São Paulo hoje, todo dia tem congresso em São Paulo, por exemplo, congresso de medicina. É uma transformação. Dentro de um target específico, que movimenta a rede hoteleira. Mais nichado, mas é uma transformação. Exatamente. Então, saber e poder trabalhar desde esse pequeno, que é o long tail, até o grande evento, é algo que a gente vem todos os anos tentando se sofisticar e desenvolver. Claro que os grandes eventos, eles transformam o nosso negócio com uma alavanca de geração de receita muito mais potente. Você tem clássico, você tem o calendário publicitário anual, que ele é clássico, né? O Carnaval, é o Verão, é o Réveillon, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, é o Black Friday, é o Natal. Isso traciona. E aí você tem o que traciona por uma data que está ligada a uma mudança de comportamento urbano. Então eu tenho o Dia das Mães. Os shoppings enchem. Eu tenho o The Town. O shopping não enche no The Town. Mas você tem uma outra dinâmica. A gente saber trabalhar e entender o comportamento urbano com os diversos momentos do ano... Isso ou seja, é umbilical, né? Essa relação da mídia out of home com o entretenimento ao vivo é uma relação... Total. Muito próxima. Total. Né? E a gente desenvolve todos os anos. A gente trabalha muito para desenvolver todos os anos a habilidade de entender como as cidades operam, como as cidades se transformam. Porque se a gente tem isso, a gente entende como o nosso negócio está posicionado. Comportamento. Então, transforma o ano inteiro, é a principal alavanca de receitas. E o que sobra disso tudo são as marcas investindo em campanhas de acordo com o calendário delas, independente de se tem um evento, se tem uma data, é um lançamento de produto. Então, acho que o Hora of Home ele trabalha bem nesses dois papéis. Equilibra bem, né? Até porque as marcas usam aquele conteúdo também do evento que elas estão patrocinando para as campanhas publicitárias dela ao longo do ano, né? Então... Isso mudou muito. Né? Antes uma marca era lá estanque, patrocinava um evento e fazia aquela comunicação. Espontânea e cruzava os braços. Eu estou investindo uma grana aqui para poder comprar esse patrocínio, mas eu preciso investir também bastante aqui para ativar. Acho que isso nos últimos 10 anos foi um amadurecimento, né, das marcas, do consciência, mercado. Né? Adquirir consciência que não basta eu ter um investimento para poder patrocinar o evento. Se eu não tiver um investimento para ativar e para amplificar essa história, eu não vou estar tirando proveito
Eu não vou estar associando a minha marca a esse evento que eu quero estar por N fatores, ou pelo público, ou porque tem a ver com o nosso DNA. Então, acho que essa consciência mudou. Eu acho que a gente tem visto marcas fazendo, inclusive, menos coisas, menos projetos, para poder fazer direito àqueles que elas efetivamente escolherem fazer direito, né? Fazer de forma completa. Acredito. Vejo, assim, algumas marcas grandes fazendo essa escolha de forma estratégica. Ao invés de eu fazer 200 projetos, eu vou fazer 130, 150, mas eu vou fazer esses direito. Fazer bem feito, preencher todas as etapas. Com tudo que tem direito, né? Com a ativação da arena, ativação na mídia, pensando na cauda longa mesmo. Concordo. Eu fiquei curiosa que você comentou que os 10 últimos anos foram de transformação, mas que a grande transformação vem nos próximos 5 anos. O que a gente pode esperar desses próximos 5 anos? Eu acho que foram etapas diferentes, Fê. Os últimos 10 anos, a gente teve um movimento grande de consolidação do setor. De novo, acho que isso continua. Mas agora, eu acho que a agenda de tecnologia vai nos permitir acelerar mais de forma mais assertiva. A agenda de concessões vai continuar muito. A nossa visão é que nos próximos 5 anos tenham aí 30 e 50 novas licitações. Por quê? Porque naturalmente o processo de crescimento da indústria se deu pelas principais cidades. Quando você vai por Tier 2 de cidades, tem mais de 100 municípios que querem ter o seu abrigo de ônibus, que querem ter seu serviço, que precisam organizar a coisa pública, que precisam desonerar a coisa pública, né? Porque lembra, a gente não recebe nada do município. Sim, a gente investe, desonera a coisa pública e leva serviço. Claro. Então, e gera arrecadação, né? Gera arrecadação, gera serviço, segurança. Você tem impostos municipais, não tem? Então, todo município que tem uma visão de como eu melhoro a coisa pública, como que eu melhoro a qualidade do serviço para a população, tem espaço para empresas como a nossa ou outras empresas investirem. Então, essa é uma etapa. E a tecnologia, ela favorece demais essa transformação, porque antigamente os anunciantes compravam a Orofome de forma muito intuitiva. Hoje eles compram com base em dado e métrica. Isso aí. Então, você comprovar o retorno, você... me pergunta, qual que é o papel do Orofome no mix de e-mails? Porque eu não acredito que é um ou outro. Claro. São complementares. A TV tem o seu papel, o digital tem o seu papel, a Orofome tem o seu papel. Nós somos uma grande ferramenta para baixar custo de aquisição. A Orofome baixa custo de aquisição, ponto. Se bem feito, com peso correto, dentro do mix de e-mails. E eu acho que isso deve continuar. Então, a indústria crescendo, naturalmente a gente cresce junto. Outras empresas crescem. Por isso que eu acho que os próximos 5 anos eles vão ser transformacionais. Porque hoje você tem empresas com capacidade de investimento. Você tem clareza sobre o pipeline de negócios, quais são os investimentos em tecnologia. A gente vai lançar agora no segundo semestre um projeto muito interessante de métricas. A ideia é que todo o mercado trabalhe sobre uma única ótica de métrica. Em todos os países que isso foi feito, a indústria se desenvolveu. Então, uma agenda incrível. Muito bom. Tem muito espaço para poder crescer. Muito maravilhoso. Bom, então, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente pode concluir que a mídia exterior e o entretenimento ao vivo andam juntos de mão dada, um agregando ao outro, né? Dando mais visibilidade, engajamento para as marcas que estão junto com a gente. A nossa tese estava certa. Depois desse papo com você, a gente... sai ainda mais encorajado. Sai mais encorajado. Graças a Deus temos vocês como grandes parceiros nos nossos projetos. Há muito tempo. Há muito tempo. Queria agradecer a parceria de sempre e estamos certos que ainda tem muita coisa para construir aí pela frente. Obrigado, espero que todos tenham gostado. Obrigado pela tua generosidade de estar aqui. A gente sabe o quanto a tua agenda é aceleradíssima de São Paulo para o Rio, agora mais no Rio. O Rio de Janeiro ganha com isso, com a tua presença aqui. Tá no Rio. Já estava, mas agora... Já estava, agora está mais ainda. Obrigado, cara. É um prazer, obrigado pelo convite, Fê, Duda. A gente se acompanha há muito tempo, né? E tudo que a gente faz com consistência na vida e cercado de boas pessoas e pessoas que a gente admira, que a gente respeita, tem grande chance de dar certo. Que vai ser mais legal, eu não tenho dúvida. A caminhada é mais divertida. E esse story living, né? Voltando de você ter a mídia junto com o entretenimento, participando ativamente dessa transformação das cidades, eu acho que conecta muito com esse momento de mundo pós-pandemia e só deve crescer.
E a gente tem uma crença de continuar participando cada vez mais disso. Obrigado pelo convite. Obrigado. Foi um prazer Obrigado, estar aqui adorei. com vocês. E para quem ficou até o final, eu vou me entregar. O óculos que eu estou usando aqui é emprestado do Alexandre Guerreiro, que eu esqueci meu óculos. Então, olha só como é que eu fiquei mais estiloso com o óculos perfeito, dele, não é? Né? Obrigado. Já entregamos a nossa idade de óculos aqui. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. galera. Até a próxima. Valeu.